Olá, meu nome é Marcela, meu grupo é composto por Ana Luísa e Leandro, e nós vamos apresentar agora o trabalho de fisiologia, que é o relatório, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a importância da água no solo e na nutrição das plantas. Você sabia que a água no solo é fundamental para o desenvolvimento da planta? Então, vamos descobrir o porquê. A água no solo é determinada pela textura do solo e a matéria orgânica. Isso afeta diretamente a capacidade do campo de retenção de água. Solos argilosos tendem a reter mais água, enquanto os solos arenosos eles drenam a água de uma maneira mais rápida, então não tem uma maior absorção, eles liberam muito fácil. A água retida no solo ela pode ser classificada em três formas, que é a água gravitacional, água disponível e água higroscópica. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A água gravitacional é um tipo de água que não está retida ao solo. Sendo assim, a água fica na superfície e se move de acordo com a força da gravidade, por isso esse nome, gravitacional. Água disponível. Essa água disponível é a água que o solo absorve e ela está disponível para as plantas serem usadas. Então, ela está armazenada no solo e a planta está livre para usar. A água higroscópica, ela é um pouco ao contrário. Um pouco não, muito ao contrário. Ela fica uma leve camada, uma fina camada assim na superfície, ela não está disponível para o uso da planta. Então, sabemos nós que a água é fundamental para transportar os nutrientes até as raízes das plantas, como também é crucial para o seu desenvolvimento. Portanto, é de suma importância certificar que seu solo tenha a água disponível, que é para suas plantas crescerem saudáveis. A água é importante de qualquer modo, mas para a sua planta é essencial que tenha água disponível. O objetivo das práticas realizadas foi analisar as propriedades hídricas do solo, com ênfase na determinação da capacidade de campo, retenção de água e a relação desses fatores com a nutrição da planta. Utilizou-se o funil para assimilar a drenagem da água e determinar a capacidade de retenção de água em amostras de solo arenoso, argiloso e com matéria orgânica. Além disso, buscou-se compreender o transporte de água nas plantas por meio de um experimento com flores brancas, no qual os caules foram cortados e colocados em copos com água colorida, permitindo a observação do movimento da água através dos vasos condutores, nesse caso o xilema. O experimento ilustrou a dinâmica da capilaridade e do transporte de água por coesão e adesão. E a partir dessas análises, pretendeu-se reforçar os conceitos teóricos sobre a dinâmica da água no solo e no interior das plantas, assim como a sua importância para o crescimento vegetal e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Nesse experimento das rosas, foram utilizadas 2 rosas brancas, 2 copos descartáveis, 2 corantes, um amarelo e um azul, e água. A gente primeiro cortou os caules das rosas e depois cortamos o copo, a gente só usou a base deles mesmo. E aí colocamos água e depois acrescentamos o corante, cada copo de uma cor. E depois colocamos as rosas por cima, de modo com que as pétalas não entrassem em contato com a água colorida. Depois de um tempo, as rosas elas começaram a ficar das respectivas cores, né, dos corantes, reforçando a ideia do transporte de seiva bruta através dos vasos condutores, como eu disse anteriormente, nesse caso o xilema. A seguir, a gente colocou um vídeo que demonstra melhor como acontece esse transporte através dos vasos condutores, o xilema e também abordando um pouco do floema. As plantas precisam de água e nutrientes. Elas retiram água e nutrientes do solo pelas raízes. Esses nutrientes e a água entram pelas raízes, passam através das células e chegam até os vasos condutores. O xilema e o floema são os vasos condutores. O xilema leva água e nutrientes retirados pelas raízes até as folhas. Já o floema
leva a glicose produzida pelas folhas até as raízes. As folhas fazem a fotossíntese. Elas usam gás carbônico e a água e produzem o oxigênio e a glicose. A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelas plantas. Nesse experimento, podemos ver o xilema em ação. Ele retira a água, que neste caso foi colocada com corante azul, e podemos ver as pétalas mudando de cor. Nesse experimento que a gente fez sobre a permeabilidade do solo no laboratório, nós utilizamos 3 solos diferentes: argiloso, arenoso e com matéria orgânica, uma peneira, 3 funis, 3 provetas graduadas e água. Agora começar pelos procedimentos. O experimento começou com uma coleta de 100 ml de cada tipo de solo peneirado e seco, como mostra o protocolo. Utilizamos uma peneira de 2 mm para eliminar pedras e materiais orgânicos maiores. Depois, cada amostra foi colocada em um funil com algodão na base para evitar o escoamento direto do solo. Os funis foram posicionados sobre provetas graduadas, como podemos ver na imagem que está no relatório. Adicionamos 100 ml de água cuidadosamente em cada amostra com auxílio de uma proveta. Para ajudar na infiltração, usamos um bastão de vidro. Após cerca de 1h30, medimos a quantidade de água que escoou para a proveta embaixo de cada funil. Vendo que você 1h30, alguns minutos, deu para ver uma baita diferença. Tá, o cálculo, explicar o cálculo. Para calcular a capacidade de campo, Czão e Czinho, de cada solo, usamos a seguinte fórmula. Czão e Czinho, a fórmula, né, o símbolo, é igual a água retida em ml dividido pelo volume de solo em 100 ml, multiplicado por 100. A água retida é obtida subtraindo a água drenada, que caiu na proveta dos 100 ml aplicados. Agora, vou falar das discussões dos resultados. Os resultados foram coerentes com o comportamento esperado para cada tipo de solo. A argila, por ter partículas muito pequenas e poros minúsculos, retém a maior quantidade de água de 74%. A terra com matéria orgânica vem logo em seguida, com 70% de retenção. Isso se deve à presença de humus, que melhora a estrutura do solo e aumenta sua capacidade de absorver água. Já a areia com grãos maiores e poros mais largos teve a menor retenção de água de 37%. Isso mostra que a água passa rapidamente por esse tipo de solo, sendo menos adequada para culturas que exigem muita umidade. Essa foi a minha parte. Muito obrigada por assistir. Bom, esse foi o nosso trabalho. Essas são as nossas referências.